Esta é a principal praça da cidade do Cartacho. Na segunda década do século XX, a Praça 15 de Dezembro começou a ser ajardinada. Em torno do edifício dos Passos do Concelho, fizeram-se caldeiras, onde se plantaram árvores e criaram-se zonas calçadas. Até então, era um espaço em terra batida. Em 1924, é inaugurado o Coreto. O aparecimento dos coretos nos jardins está intimamente ligado ao conceito de jardim enquanto espaço público. Os coretos guardam um certo romantismo do tempo em que as praças eram o ponto central dos eventos da sociedade. A Praça 15 de Dezembro foi assim batizada a partir de 1874, quando um deputado local, José dos Prazeres Batalhós, conseguiu que o Cartaz passasse a ter comarca. Mas a Praça 15 de Dezembro tem atrás de si uma longa história. No início do século XVI, em 1525, Dona Isabel Mendanha, uma senhora fidalga, tinha uma quinta no centro do Cartacho e decidiu, era casada com Dom João de Menezes e decidiu fazer nessa sua propriedade, que ocupava o centro da antiga vila, que na altura não era vila, era ainda uma aldeia, decidiu fazer um convento da Ordem Franciscana, que começou a ser construído a partir de 1525. O convento não era um convento muito grande, ocupava sensivelmente a zona que corresponde hoje à atual Câmara Municipal, mas um pouco mais para a frente, e o convento durou até 1834, quando se deu a extinção das ordens religiosas. Não foi imediatamente desmantelado, mas ficou ao abandono durante uns anos e, uns anos depois, em 1869, o Cartacho constrói a sua Câmara Municipal, no terreno onde existiu o convento. A Câmara Municipal anterior existiu de 1869 até 1970. Houve um grande incêndio a 4 de dezembro de 1970 e esse grande incêndio consumiu todo o interior do edifício, ficaram só as paredes exteriores, perdeu-se tudo, entre estuques, pintura decorativa, todos os trabalhos em madeira do edifício, o arquivo da terra, o que infelizmente é muito mau para os historiadores locais e não só. O convento era um convento de ordem franciscana, masculino, com cerca de 10, 12 frades. O melhor trabalho até agora escrito sobre este convento foi um trabalho que a Cristiana Cera Tristão escreveu sobre o convento, mas ainda há muito para investigar sobre o convento. O convento situava-se numa zona que era conhecida pela cerca. A cerca do convento ocupa uma área de sensivelmente cerca de 5 hectares, que vai desde a atual Rua Luís de Camões, que antigamente era conhecida por Rua do Malvar, até à zona do Palácio da Justiça e até à zona onde está a atual estação da Rodoviária Nacional. Haviam vários cemitérios, um muito perto do convento, outro na zona onde se encontra a Praça de Touros, outro na zona onde se encontra a Palácio da Justiça. E no próprio convento também eram sepultadas no seu interior famílias, e algumas famílias de origem fidalga tinham as suas capelas, como por exemplo a família Salazar Moscoso, que eram uns fidalgos de origem castelhana, mas já portugueses e que viviam aqui no Cartacho. Na Praça 15 de Dezembro, em frente à Câmara Municipal, estavam instalados os armazéns de Jorge Joaquim de Almeida e seu irmão Henrique de Almeida, o Alfaiate Campos e a Correaria de Fernando Barrela. No primeiro andar do edifício, que ficaria mais tarde conhecido como Monumental, encontrava-se a sede do Grêmio Artístico Cartaxense e no segundo andar era a residência do pároco do Cartacho. Aqui também esteve, no edifício a seguir, a tipografia e livraria Estevão, que mais tarde foi o bar Dona Horta Coice de Mula.
Depois estendiam-se as casas que eram de Manuel Duarte Lima, onde se instalaram a loja de ferragens Rajal e a loja da Adega Cooperativa do Cartacho. Em finais dos anos 80 do século XX, este casario tradicional viria a ser substituído pelos atuais prédios de apartamentos. Só se mantém na entrada da rua Luís de Camões o edifício que ainda hoje em dia é a loja Manuel d'Água e que no início do século XX era a famosa latoaria Jarego. A seguir, a Casa de Estilo Arte Nova de 1912 da família Batista Henriques, conhecida pelos Inverno. Do lado oposto havia uma grande casa construída nos anos 60, 70 do século XIX, que era a casa da família Oliveira Santos, que tinha uma grande loja no resto do chão e no primeiro andar era a residência da família. Essa casa, nos anos 50, o seu primeiro andar foi ocupado pelo Arquivo Notarial do Cartacho. Essa casa foi demolida nos anos 80, em 81, com muitos dos edifícios da rua, da antiga Rua do Carril, a atual Rua Serpa Pinto, Estrada Nacional, para alargamento da Estrada Nacional número 3. E, portanto, desde esse quarteirão que se inicia, onde está atualmente o Café Avanália, até sensivelmente à Igreja do Cartacho do lado direito, todas essas residências foram demolidas. A Praça 15 de Dezembro, a partir de 1874, passou a chamar-se Praça Nova e depois batizada 15 de Dezembro. Quando o convento foi demolido, o convento, como eu disse, tinha à sua volta uma cerca e toda essa zona era em terra batida. E se pensarmos bem, a rua mais antiga do Cartacho, ou uma das mais antigas, é a Rua Direita, a atual Rua Mozinho de Albuquerque, que corresponde à antiga Estrada Real. Porque a entrada do Cartacho não se fazia pela Rua Serpa Pinto, como hoje em dia, fazia-se pela Rua do Hospital Velho, portanto a Rua Direita, ou a antiga Estrada Real, e a desembocar havia uma ligação entre a Rua da Igreja e o Largo. E quando se chegava ao Largo era um grande terreiro de terra batida, há quem diga que teriam existido em tempos antigos amoreiras, mas não temos isso documentado. Nos anos 20 do século XX, quase já nos anos 30, em torno da Câmara Municipal, toda a zona foi urbanizada, foi calcetada, fizeram-se caldeiras onde se plantaram árvores. E esse jardim durou desde os anos 30 até 2010, quando houve uma grande intervenção urbanística no centro da cidade e se faz esta nova Praça 15 de Dezembro e se faz este grande terreiro.